Oi gente, eu sou a Júlia e esse daqui é o Projeto Blogueira, onde eu ensino quem tá começando a trabalhar com internet tudo que eu sei sobre isso. Toda semana, toda terça-feira eu trago um vídeo aqui sobre um assunto que vai ajudar você a melhorar a qualidade do seu trabalho, a crescer a sua audiência e a ser reconhecido como influenciador. Hoje eu quero falar um pouco sobre teoria de influência e o que eu chamo de cota de vulnerabilidade e cota de personalidade. Eu que falo isso, eu não sei se outras pessoas falam, mas é assim que eu enxergo as coisas. Todos os vídeos que saem dessa série, eles são gratuitos, mas eles saem do ar em uma semana, então aproveita pra ver enquanto ainda tá no ar. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum. Eu também tenho um perfil no Instagram onde eu posto dicas diariamente, é @projetoblogueira com gay de gay mesmo, porque é isso aí. Segue lá pra acompanhar as dicas. O que diferencia os criadores de conteúdo das celebridades, por mais que às vezes tenham números parecidos de seguidores, de audiência, é a proximidade que os influenciadores têm com o público. Muita gente acha que para você ser um influenciador você precisa ter a vida perfeita ou ao menos fingir que você tem a vida perfeita. Eu acho que é o contrário disso. O que eu trago aqui tem muito a ver com a minha experiência de trabalhar com a internet e com o que eu vejo acontecendo por aí. Eu faço vários cursos também, eu tô sempre me atualizando, mas é principalmente com a minha experiência, é isso que eu acho que eu posso acrescentar. As pessoas, elas gostam de reclamar, e o que faz as pessoas se conectarem com as outras pessoas é principalmente os defeitos e não as coisas. E é mostrando a sua vulnerabilidade, as coisas que você talvez não seja tão bom ou coisas que dão errado no seu dia a dia, que você vai conseguir gerar uma conexão mais profunda com seus seguidores do que só ficar mostrando que as coisas são perfeitas. Tá acabando o momento histórico em que as pessoas queriam ficar vendo coisas completamente reais e inalcançáveis e que elas nunca poderiam ser só porque aquilo era de alguma forma um status. Hoje o motivo pelo qual as pessoas seguem blogueiros na internet é para conseguir aprender alguma coisa com eles. Ou seja, eu sigo blogueiras de maquiagem porque eu quero aprender aquelas maquiagens. Eu sigo alguma menina que fala sobre skincare porque eu quero fazer em mim também e eu quero de alguma forma ser que nem aquela menina. Quando a gente tá seguindo um criador de conteúdo, a gente não tá só ali pra admirar a vida dele, porque sim, a gente tá ali para poder ser como ele em algum aspecto. Claro que tem alguns nichos, tipo comédia, em que você tem um produto final, e esse produto final ele não é um tutorial, ele não é algo para ensinar para as pessoas, ele é só um entretenimento. Mas para você ser um influenciador de fato, você tem que se conectar para além desse seu conteúdo que é tipo como se fosse um filme, né? É como se fosse tipo uma série da Netflix e os atores da série da Netflix. Você não consegue se conectar com esses atores enquanto eles estão atuando. Você vê, você admira, você consome aquele conteúdo, você se entretém, mas você não se conecta com eles. E o marketing de influência, ele é baseado na confiança. Você precisa confiar na pessoa que está te indicando aquilo para que você possa comprar. E o nosso objetivo final é ter essa confiança para que a gente consiga vender produtos de parceiros ou nossos mesmos e conseguir vender, conseguir ganhar essas comissões e viver disso, certo? O influenciador, ele atua como se fosse um amigo ou alguém da família no quesito de influência. Porque é uma pessoa que está sempre presente na tua rotina, que você assiste diariamente, que você acompanha a vida dela de alguma forma e que você confia. Só que é muito difícil se conectar com alguém que parece que a vida é perfeita. Porque se a pessoa tem a vida perfeita, ela tem o corpo perfeito, ela tem a cara perfeita, ela tem a casa perfeita, ela tem um cachorro perfeito, ela tem tudo perfeito, não há defeitos na vida dela, como é que eu vou querer, como é que eu vou me relacionar com aquilo porque a minha vida não é perfeita? E daí eu penso que eu jamais vou conseguir nem um pouco daquilo que essa pessoa tem, porque é tudo muito diferente. Tem uma frase que se fala muito por aí, nesses coisas de marketing digital, que é não compare o seu palco. Não compare o palco dos outros com os seus bastidores. Porque o que a gente está comparando quando a gente abre uma rede social é o que a pessoa escolhe mostrar e não tudo aquilo que ela vive. Às vezes eu me pego olhando algum perfil de alguém que eu gosto e tal, e
parece que a vida da pessoa é só aquilo e a minha é muito mais, porque tem muita coisa que eu não mostro também. E muita coisa provavelmente ruim, e a pessoa também vive um monte de coisas ruins, mas ela escolhe não mostrar. Quando a gente coloca a cara pra bater nas redes sociais, a gente escolhe colocar o nosso melhor lado. E tá tudo bem, é assim mesmo. Só que pra conseguir gerar uma conexão de verdade, e conseguir engajar com seu público, conseguir que ele confie em você, você precisa mostrar um traço de vulnerabilidade. E eu chamo esses conteúdos, na minha estratégia de conteúdo, de cota de vulnerabilidade. Eu falo também, às vezes, de cota de personalidade, mas isso é uma coisa que tá intrínseca em outras coisas, entende? Tipo, quando eu coloco uma sombra amarela pra vir aqui falar com vocês, eu tô colocando uma cota de personalidade no vídeo, mesmo que esse vídeo seja uma aula. Quando eu pinto o meu cabelo de azul, que eu acho um absurdo que ele não seja azul naturalmente, porque ele deveria nascer azul. Mas, enfim, quando eu pinto meu cabelo de azul, eu tô colocando uma cota de personalidade na minha aparência, na minha apresentação pro mundo. São elementos que eu vou introduzindo no conteúdo e que não necessariamente são o conteúdo. Mas a cota de vulnerabilidade, ela é necessariamente um conteúdo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só stories, um texto, alguma coisa assim, mas ele tá incluso na minha estratégia de conteúdo, por mais capricorniano que isso seja, eu sou capricorniana, tá tudo bem. Eu estou calculando até os textos tristes que eu posto, sim, estou. Não quer dizer que eles não sejam verdadeiros, entende? Eles são. Essa cota de vulnerabilidade, ela precisa ser real, ela precisa vir de dentro de você e ser verdadeira. Só que ela pode ser planejada de forma a você aproveitar as coisas ruins para uma coisa boa. Eu sempre fui um tanto quanto corajosa, assim, para me expor. E para expor coisas que talvez para as outras pessoas não seja normal. E há coisas sobre mim que se sobressaíram ao meu conteúdo. Eu comecei a trabalhar com conteúdo na internet, já fazem 6 anos eu comecei escrevendo sobre viagem, eu tenho um blog, até hoje tenho, e não é mais o meu canal principal. Hoje o meu canal principal é o Instagram, mas eu quero incrementar, inclusive eu fiz um redesign do blog esses tempos e tá ficando bem legal. Mas quando eu pulei pro Instagram e eu comecei a ganhar mais visibilidade, houveram coisas sobre mim que as pessoas notaram e que talvez nem eu tivesse notado antes. E que estavam ali intrínsecas apesar de eu não falar sobre isso. E que são essa cota de personalidade que tava ali, tipo, misturado, e que as pessoas começaram a notar, que elas viam, chamava atenção mesmo que eu não notasse, porque eu tô comigo o tempo todo, certo? E uma das coisas que veio muito forte e que as pessoas falavam muito é a minha autoconfiança, a questão de não necessariamente ter uma autoestima alta, o que talvez seja relativamente verdade comparado com outras pessoas, mas eu nunca pensei nisso antes, porque eu vivo só comigo, certo? Eu só tô dentro da minha cabeça, não tô dentro da cabeça das outras pessoas, mas eu comecei a notar que de fato eu tinha uma autoestima melhor trabalhada do que outras pessoas, mais alta, e que eu tenho uma autoconfiança muito maior também. E as pessoas começaram a notar que eu lido muito bem com coisas que elas não lidam. E que eu não sabia que era algo. Porque eu não tenho uma história de superação muito grande. Tipo, uma das coisas que chama atenção é que eu sou lésbica e, tipo, falo sobre isso normalmente. Não tenho grandes problemas de falar, e eu não tenho cara de lésbica. Quer dizer, eu pintei o cabelo de azul pra ver se consegui um pouquinho, mas acho que não funcionou muito. Tudo bem. Mas eu não tenho uma história de superação do gênero, não, mas eu não me aceitava e agora eu aceito e foi muito difícil. Pra mim, a partir do momento em que eu beijei a primeira mulher que eu beijei na minha vida, eu tinha aquilo muito claro na minha cabeça e ponto, acabou. Não foi tipo uma uau, descoberta, eu não tive grandes problemas astronômicos com a minha família, nunca passei, tipo, não tenho uma história de superação em relação a isso, eu só sempre fui assim.
Claro, se puxar tem alguns probleminhas no meio, claro, passei por alguns preconceitos, normal, mas, tipo, não é uma coisa que eu consiga transformar numa história como inspiração para as pessoas, sabe? Mas de alguma forma foi visto como isso. De alguma forma, o fato de eu estar tranquila comigo mesma e com as pessoas em relação à minha sexualidade fez com que outras pessoas que também gostam de mulheres, né? Mulheres que gostam de mulheres, no caso, porque se forem homens, tanto faz. Fez com que outras meninas se inspirassem em mim de alguma forma pra tentar, assim como eu, se sentir bem com isso. Mesmo que eu não tenha os mesmos problemas que elas, entende? E isso foi uma coisa que chamou a atenção sem eu falar. Porque, claro, na época eu tava namorando, eu compartilhava coisas com a minha namorada, às vezes compartilhava uma frase ou outra, nada demais. Mas uma coisa que foi, tipo, indo misturada com o meu conteúdo. Quando eu comecei a postar alguma coisa sobre isso, postei uma foto, postei um texto, etc., explodiu muito e eu tive muito mais engajamento do que eu tenho com qualquer outra publicação. E até hoje, esses posts da cota de vulnerabilidade, que é quando eu falo sobre mim, sobre coisas que não são tão legais assim, talvez, tipo, preconceitos que eu sofri, como foi, tipo, o processo de descobrir, por exemplo, nesse caso, né? Ou coisas, frases simples, coisas que remetam a isso e que sejam um incentivo para outras pessoas e que mostre, tipo, ah, nossa, ela tá bem com isso, tipo, ela lida bem com isso, eu também quero ser assim, algo assim. Esses conteúdos, eles têm um engajamento muito maior do que todos os outros. As pessoas compartilham nos stories, elas comentam, elas mandam DMs gigantescos com textos que às vezes eu fico um pouco assustada, porque são coisas que, tipo, elas estão confiando em mim pra contar coisas que provavelmente elas não confiaram em muita gente pra falar aquilo. Quando eu falo sobre questões relacionadas à autoestima, corpo, magreza, que é algo pra mim, tipo, é uma questão pra mim, e que eu falo sobre isso, falo sobre a minha história, como eu lido com isso, etc., ou coisas que eu já ouvi, coisas que eu já fiz, eu tenho um engajamento muito grande. E durante um tempo eu gerei um problema pra mim mesma, porque vendo esse engajamento gigantesco, eu viciei nele. Porque quando você tá trabalhando com internet, você quer ter mais likes, você quer que tenha um engajamento maior, e quanto mais engajamento você acha que isso significa necessariamente um sucesso, mas nem sempre é assim. Às vezes os números de engajamento, eles não revertem em financeiro, né? Eles só revertem engajamento por engajamento, o que é bom, mas a longo prazo você precisa pensar em outra coisa. E quando eu comecei a postar essas coisas que deram um engajamento muito grande, eu viciei nesse engajamento e eu queria postar cada vez mais coisas dessa cota de vulnerabilidade, mas daí eu descobri que a cota de vulnerabilidade, ela é uma cota, ela tem que ser um pedaço do seu conteúdo, ela não pode ser todo o seu conteúdo, senão não é sustentável. A cota de vulnerabilidade, que é quando você fala sobre um problema da sua vida, que você fala sobre uma história de superação sua, que você fala sobre o carro que quebrou na esquina, alguma coisa que aconteceu no seu dia que te fez ficar mal, ou enfim, coisas que você consiga compartilhar sem ter um prejuízo da sua sanidade mental, por favor. Ou coisas do dia a dia que te façam humano, que te façam que as pessoas vejam que você não é um Deus perfeito e que tá todos os dias na piscina. É assim que as pessoas se aproximam das outras. É por isso que existe o Twitter. Já entrou no Twitter, é um muro de lamentações. Mas por algum motivo as pessoas adoram. Elas adoram reclamar sobre si mesmas, elas adoram ver os outros reclamando, porque daí você tá na merda junto com as outras pessoas, você não tá na merda sozinho. E tem muita gente falando hoje sobre como o Instagram é tóxico, porque no Instagram as pessoas tendem a postar só a melhor parte da vida delas. Elas só postam quando elas estão de férias, elas só postam a casa arrumada, elas só postam o gato bonito, elas não postam as coisas ruins que acontecem, porque o medo de exposição é grande, porque a gente foi criado para tentar só mostrar as coisas boas. Mas se você quer
ter uma conexão maior com a sua audiência, se você quer a confiança da sua audiência, experimenta compartilhar coisas sobre você que não são tão boas assim. Ao longo do tempo, produzir conteúdo vai se tornando mais natural. Você não vai mais pensar muito sobre isso, sobre quando fazer cada coisa. Hoje, tipo, eu não faço ideia do que é não fazer stories. Tipo, pra mim fazer stories é uma coisa tão natural, faz parte do meu dia, assim como tomar água, sabe? E toda vez que eu vou introduzir um conteúdo novo na minha rotina, que eu vou introduzir um quadro novo, eu arrumo muito, tipo, escrevo no planner, faço várias estratégias, mas depois ele entra de forma natural e eu nem penso mais sobre isso. Postar fotos também pra mim é muito natural. Hoje eu tô lutando aqui pra introduzir os vídeos no meu dia a dia, que é algo que eu ainda não tenho o costume de fazer. E ao longo do tempo, introduzir essa cota de vulnerabilidade, mostrar o seu dia a dia, algumas partes ruins, vai ser natural. Agora talvez não seja, porque você não tá pronto pra compartilhar isso, tipo, você não foi ensinado a compartilhar isso de forma nenhuma, às vezes nem no dia a dia, porque a gente tem muito medo de falar sobre coisas que tornam a gente imperfeito ou humano, ou enfim. E talvez sejam as coisas mais difíceis de falar que vão gerar uma conexão maior. Porque a rede social ela é só uma extensão da vida. Tipo, como você faz para se conectar com seus amigos? Como é que você faz para se conectar com um crush? Tipo, o que você conta para as pessoas que fazem elas se sentir mais próximas de você? Ou o que te contam? Você só conta coisas pessoais para as pessoas que você confia, certo? Quando você conta alguma coisa pessoal para as pessoas, elas sentem que elas podem contar algo pessoal para você também. Gera uma reciprocidade. Isso vai acontecer nas redes sociais também. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre mim, nesse sentido, algum perrengue que eu passei, ou enfim, alguma coisa que eu penso, alguma coisa que eu me sinto mal com, sempre tem um monte de gente respondendo, e respondendo real, assim, falando, mandando DMs gigantes, falando de como aquilo é pra ela, de como aquilo aconteceu com ela, de como ela se sente, ou dando um conselho, porque essas pessoas, elas se sentiram conectadas comigo ao ponto de que elas se acham minhas amigas, entende? E isso é incrível. É incrível você ter essa conexão com as pessoas. E trabalhar como criador de conteúdo na internet é isso, é você se preocupar com as pessoas, entende? Você tá ali pra ajudar elas. E elas vão te ajudar também. Só que, claro, não adianta trazer essa cota de vulnerabilidade como uma coisa só de lamentação. Você tem que sempre ter uma visão um pouquinho positiva, pelo menos. Porque você tem que lembrar da responsabilidade social que você tem em relação a isso. Porque aqui a gente tá produzindo coisas para ficarem grandes, para viralizarem, para as pessoas compartilharem, para salvarem, para curtirem, para comentarem, para espalhar para mais gente. Então a gente tem que espalhar coisas boas, certo? E isso dá muito bom do ponto de vista estratégico, porque as pessoas elas anseiam de certa forma por uma solução para os problemas dela, e elas gostam de ver que outras pessoas conseguiram achar essa solução. Então, às vezes, não é nem coisa de você pegar um problema seu de agora, é você pegar um problema que você já passou e contar essa história de como você superou esse problema. Ou de como você vem superando ao longo do tempo, de como você tá lidando com alguma coisa. E saiba que você vai atrair pessoas que são como você. Você vai atrair pessoas que têm esse mesmo problema ou que já tiveram. E isso é muito legal porque elas vão estar atentas ao seu dia a dia, sabe? Elas vão estar atentas em como você tá lidando com aquilo. E acredite em mim, dificilmente alguém vai te criticar por estar compartilhando esse tipo de coisas. As pessoas têm uma resposta muito positiva. Porque talvez elas não tenham a coragem de compartilhar a história delas, mas se elas verem a sua história e elas puderem compartilhar isso com os amigos e fazer da sua voz a voz delas, talvez elas façam, talvez seja esse um empurrão que elas precisam para compartilhar a história delas também. É uma forma de você dar voz às pessoas. E isso é muito legal. No meu Telegram eu compartilho os bastidores do meu conteúdo, as estratégias que eu utilizo. Se você quiser entrar, é só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo. Até semana que vem. Não esquece que esse vídeo sai do ar logo, então se você quer ver ele de novo, vê já. Ou se quer compartilhar com alguém, também avisa que terça-feira sai do ar. Me segue no Instagram. Beijos!